Bom dia, tarde e noite, pessoal. É hora de falar sobre o anime de Tsukihime. Finalmente, o vídeo que o Gridman fala que vai fazer há tanto tempo vai sair. E, bom, falar sobre a versão animada de Tsukihime é muito difícil, porque ela não existe. Mas ainda bem que eu consegui uns trechos dessa animação para mostrar para vocês. Então, deem aquela olhadinha aí nesse material fantabuloso. Agora, sem brincadeirinha, vamos falar sobre o anime de Tsukihime. O anime de Tsukihime ele é uma adaptação da visual novel. A visual novel tem várias rotas para cada heroína que agregam alguma coisa na história ou tem sua trama diferente. Da mesma forma que o mangá, ele só adapta uma das rotas existentes em Tsukihime, na teoria principal, que é a rota Dark Age. Então, para mim falar sobre a história do anime não ia fazer tanto sentido assim, porque a visual novel não foi nem um pouco bem adaptada e o mangá também, ele é uma boa adaptação. Ambos esses dois canais de mídia trazem a história escrita pelo Naso com uma boa excelência. A visual novel é cheia de conteúdo e tem muita coisa legal que justifica muito do laço afetivo que se foi criado com o tempo, e o mangá ele é sua concepção de interpretação própria que também consegue cativar e criar esse laço afetivo de uma forma diferente e de seu próprio jeito com quem está consumindo, e também respeita muito do que foi apresentado na visual novel. Ambas as duas formas de mídia são muito boas para se consumir o material. E eu não vou falar sobre a história no anime, mas eu vou falar sobre os seus problemas, já que esses problemas gritantes vão atrapalhar bastante a forma que você vai consumir cada um cada um dos episódios. E provavelmente, se você já consumiu alguma coisa de Tsukihime, seja o mangá ou a visual novel, esses problemas podem te incomodar bastante. E se você não consumiu nada de Tsukihime, vai achar que a história é extremamente confusa. Então, se quiser, pode ver esse vídeo como se fosse algum tipo de podcast. Eu vou tentar falar nesse formato, já que eu vou aqui pegar uma listinha de uns 5 episódios, falar sobre e criticar os pontos que eu não gostei, os pontos que eu acho que são algum tipo de problema grande na trama. O primeiro episódio de Tsukihime é um caso muito curioso, porque no início ele já começa a série dando o maior spoiler que você poderia receber de graça. Basicamente, existe o Roa, que ele é um vampiro serial killer e o motivo da Kraid está na cidade. Sua identidade ela é ocultada, justamente para mais para frente na visual novel a gente ter um certo desenvolvimento e explicação do porquê que ele está naquela cidade e criar-se o mistério e um arco de desenvolvimento do Shiki e de seus impulsos assassinos que ele tem durante a novel e durante o mangá, que são peças importantes para o personagem e para o seu passado, tão basicamente jogadas fora. Não saber quem é o assassino, quem é o vampiro, quem está cometendo esses atos, ele é de certa forma bem importante para toda a tensão futura e investimento que pequenos arcos vão ter. Mas como a gente sabe que esse vampiro não é o Nero, não é Arcade, e infelizmente também não é o Shiki, já que o Shiki tem todo um arco se questionando se ele poderia ou não ser esse tal vampiro, porque o vampiro ele faz possessão de corpos e ele acha que esse vampiro está possuindo ele. Mas como o primeiro episódio fez questão de mostrar que, putz, não é o Shiki, o arco do Shiki foi ladeira abaixo. Foda-se o arco do Shiki. Pelo menos ele termina de uma forma bem bacana e eu devo elogiar o Chique dividindo Arcade em 17 pedaços. Foi bem dirigido. E a dublagem brasileira, eu tô vendo dublado, conseguiu dar um impacto bacana nessa cena. Eu gostei. Gostei mais do que da versão japonês. E o episódio 2.
O episódio 2 a gente tem a introdução da Arcade e a gente tem elementos e a gente tem o Nero Caos. A gente tem o Nero Caos indo atacar a Arcade e o Chique no hotel. E é aqui onde a gente ia ver um pouco do lado mais estranho do Chique, já que o Chique sempre se cita como alguém completamente normal, mas ele controla e demonstra impulsos e habilidades nada normais. Só que o Chique do anime, ele é um completo covarde e essa cena é bem estragada. Ele é super salvo pela Arcade de uma forma meio desanimadora para esse protagonista. O Chique do mangá e o da novel fazem essa cena bem legal. Mas o que eu queria comentar sobre o episódio 2 é que a Yumizuka é muito perturbada das ideias. Ou pelo menos foi o que o anime deu pra citar. Porque a Yumizuka, ela tem um flashback. Pelo que eu me lembro, nesse flashback no mangá, a Yumizuka, junto com outros colegas, ficaram presos em um galpão, porque, deixem essa informação bem clara na mente, a porta do galpão tinha problemas, e acabou dando um problema e trancou as meninas lá. Elas estavam no frio, onde o Chique vai, abre essa porta e salva elas. Aí o Mizuka vendo essa cena e vendo o rosto do seu salvador em sua frente, que é o Chique, cria-se uma afeição pelo Chique e a ideia de que ele sempre vai vir salvá-la. Ela tem essa visão do Chique como seu herói. E existe um momento onde os dois estão saindo da escola e ela bate um papo com o Chique e até comenta sobre isso, que ele sempre vai vir salvá-la. Algo que eles prometem. É uma cena muito bonita e bem interessante para Yumizuka. Só que no anime, essa cena acontece de uma forma bem diferente. A Yumizuka fica sozinha, presa nesse tal galpão. Ela abre a porta e ela vê o Chique andando a uma distância longa pra caralho, na minha concepção. E ela julga que foi o Chique que abriu e correu uma distância longa pra caralho. Ele é rápido pra porra, pelo visto. O anêmico mais rápido que eu já vi. Não que eu tenha visto muitos anêmicos, só vocês me entenderam. Mas tá aí, a menina vira e olha o Chique lá na casa do caralho e julga que foi o Chique quem salvou ela. Só que existe um adendo. Na versão do mangá, a gente sabe que a porta do galpão tem problemas e por isso ela se fechou. No anime, a gente vê um cadeado cortado, dando a entender que ela estava trancada com o cadeado dentro do galpão. O Chique foi lá e cortou o cadeado e abriu a bendita porta. Isso já é estranho se você para pra pensar que ela entrou e o negócio simplesmente fechou e o cadeado fechou sozinho, já é meio absurdo. E isso piora ainda mais, porque, tipo, na versão do mangá, o Chique diz que não se lembra disso ter acontecido. Mas aí, do jeito que a Yumizuka descreve, pelo que a gente vê nas memórias dela, é bem nítido que foi o Chique. Aqui, o Chique também, na versão do anime, ele disse que ele não se lembra disso ter acontecido. E até aí tudo bem, provavelmente nem aconteceu, porque primeiramente, ele tava lá na casa do caralho, que é muito difícil justificar ele ter ido lá, passado-lhe a faquinha no bendito cadeado, pra poder abrir. Aí o Mizuka simplesmente abriu e viu o Chique andando. Não tem como ser ele. Pelo menos nesse segundo episódio dá pra notar que a Yumizuka é muito doida. Ponto. Mas saindo aqui das loucuras da Yumizuka, a gente vai pro episódio 3, aonde acontece a grande luta do Chique contra o Roa. Eu podia comentar de muita coisa sobre esse episódio, tipo o fato que eu acabei de me lembrar que a Ciel não faz muito sentido. A Ciel, ela tem a introdução dela com o Chique, ela tem a cena dela usando uns negocinhos lá, tem uma cena muito suspeita dela falando sobre os assassinatos da cidade, onde dá a entender que ela é o bendito assassino vampiro maluco, lá no primeiro episódio, que eu não citei, mas existe essa curiosidade aí. E nesse terceiro episódio a gente tem o Chique conversando com a Arcade falando coisas pro Chique. A gente tem o Chique sendo muito mal educado com a Arcade, porque ela pega ele depois de ele ter sido completamente inútil lá na bendito hotel, quando eles foram atacados pelo Nero no episódio 2. Ela pega ele, cuida dele, bota ele na cama dela, que é uma cama de luxo, vai salientar, cama de gente rica. E ela faz questão de dizer que vai preparar comida para ele
E o Chique ainda olha torto e mete uma frase muito ofensiva, dizendo: comida? Como se. Porra, só porque ela é uma vampira ele acha que ela vai chupar o sangue dele. Eu digo: puta que pariu, Chique. Mas tu vacilou muito nessa aí. Vacilou muito mesmo. Mas depois dessa cena maravilhosa, nós temos desenvolvimento do Chique. A gente é mostrado que a Kira não bate bem das ideias. Todo o anime ele já constrói a Kira como se ela fosse muito esquisita e possessiva. Eu não sei, ela traz o Chique pra casa, mas o jeito que ela trata o Chique é como se ela não quisesse que o Chique ficasse ali. O que é meio justificável, que ele, porra, passa a maior parte do tempo da vida dele fora de casa. E se eu tivesse que conviver com uma pessoa que me tratasse do jeito que a Kira trata ele, eu não botava os pés em casa, mas nem morto. Eu ia da faculdade pra lá, meio da praça, meio da rua, não sei. Depois ia direto pro trabalho e foda-se também. Ser humaninha doida das ideias. Mas bom, no episódio 3 acontece os Paranauê, o Chique e a Arcade conversa, ele vê uma notícia que a Yumizuka morreu. O anime taca ali, nem pra mostrar, nem pra detalhar o negócio ou nada pra Yumizuka. É literalmente no foda-se. Passa ali a reportagem na televisão que a Yumizuka morreu. Pau no cu da Yumizuka. Aí o Chique fica puto e ele quer matar o Nero. E aí a gente tem a cena da luta, que é maravilhosa. Tá lá Chique e Arcade bolando uma tramóia pra pegar o Nero na escondida, na surdina. Arcade fica ali sentada, esperando o Nero vir até ela. E o Nero vem de uma forma muito épica, pronto pra briga, pra mostrar que ele é bom, que ele é forte. Aquela cena. Ele vem se achando, ele vem, porra, vem bater de frente, na coragem. E o Chique tá lá, escondido, atrás de umas árvores, parecendo um assassino psicótico. Nessa cena sem contexto é maravilhosa, que você tem a Arcade sentada no banco e o Chique no meio do mato olhando ela. É muito perturbador, ficou muito estranho mesmo, só de lembrar eu já não me aguento pra rir. Mas aí é que tá, o Nero ele chega, se aproxima da Arcade e cabum, o Chique começa a luta e o Chique sai correndo com a faquinha. É óbvio que dá muito errado, o Nero invoca uns cachorros, por algum motivo o Chique começa a usar a faca e os poderes dele direito, que ele só tinha usado uma vez contra a Arcade e olha lá. Aí começa uma luta muito épica, só que não, né? E aí o Chique vai com aquela faquinha pra pegar o Nero. No começo, quando ele corta os cachorros, ele tava usando a faca como se fosse um punhal, jeito inteligente. E aí ele vai esfaquear o Nero com a bendita faca, que tava na forma de punhal, aí ele troca colocando-lhe a lâmina pro lado que não vai pegar no pescoço do Nero. Ele usa a faca de uma forma normal, sendo que ele vai dar um golpe de apunhalar. Ele devia pelo menos usar a ponta da faca para pegar o Nero. Mas se eu não tiver muito doido, assim, ela aparece lá bem rapidinho, ela dá uns ataques ali, dá uma ajudinha no Chique e o Chique dá o golpe e legal, ele venceu a luta. Ele reclama de tudo, reclama da Arcade, ganha um beijinho de graça, vai pra casa como se fosse um bêbado, mas tá de boa. E no outro episódio, o Chique, o episódio 4, né? Já esqueci que episódio eu tô falando. Ele é ajudado pela Kohako. Eu também achava que era a Hisui, mas aí o Chique também acha que é a Hisui. Ele comenta, ele agradece a Hisui, só que a Hisui comenta: ah não, é a minha irmã Kohako, nós somos gêmeas idênticas. E o Chique diz: é mesmo? Eu não sabia. Eu não sei se isso acontece na versão japonesa, porque eu não fui conferir, mas eu tenho plena certeza que em ambas as benditas versões, o Chique, quando ele entra na maldita mansão, ele conhece a Kohako e a Hisui. E meio que, se elas são gêmeas idênticas e nenhuma das duas esconde o rosto, se o Chique ele olha pro rosto de duas gêmeas idênticas, meio que dá pra entender que elas são idênticas. Então não tem como ele não saber que elas não são gêmeas idênticas. Mas essa é uma graça do anime Yutsuki Hime, que tem muitas informações que são dadas antes da gente receber uma informação ou que contradizem uma coisa que acabou de acontecer. O episódio 2, por exemplo, o Chique vê a Arcade mostrando as habilidades muito fora do normal e matando 2 cachorrões na zunhada. E quando ela diz que é um vampiro, ele acha isso completamente absurdo. Sendo que o que ela acabou de fazer na frente dele, na porra de um beco, já não é lá muito normal não, mas ok.
O episódio 5 de Tsukihime é o ápice de tudo, é magnífico, principalmente dublado. E também me mostra que a Yumi Mizuka não é o personagem mais detestado da versão animada. É definitivamente a Ciel. A Ciel tem cenas muito nada a ver. Ela é protagonista dos momentos mais foda-se da obra. Ela aparece aleatoriamente como a sua forma de freira, o seu uniforme da igreja também no foda-se, sem nenhum tipo de contexto. A Ciel não é aquela senpai animada, porradeira, aquele personagem mó da hora, ela mais só existe, ela mal tem contexto, mal tem apresentação, e as cenas que ela aparece são muito jogadas e sem muito sentido. Você tem uma cena muito boa no episódio 5 que é a Ciel convida o Chique, né, pra tomar um chá. E aí a Ciel começa a falar sobre a Arcade, que a Arcade é isso, que ela é aquilo, que ela não presta. E dá muito a entender que sei lá, a Ciel tinha um cara e a Arcade pegou esse cara dela. A Ciel, ela tá com uns papos de corna rancorosa muito foda nesse momento. E é muito engraçado. Que, sei lá, é basicamente uma cena de novela, um negócio que eu veria na novela da Globo. E após esse momento magnífico, você tem uma cena do parque com a Kraid sendo fofa. A Kraid é uma boa personagem. Por mais, por mais que a maioria tenha algum tipo de problema, a Kraid se sai muito bem. Ela também, além de protagonizar umas cenas fofas, ela também protagoniza a melhor cena de todas, que é algo totalmente original desse anime. Uma coisa que eu notei é que esse anime, as personagens elas têm tipo uns hábitos muito nada a ver. Não necessariamente muito nada a ver, mas elas têm uns hábitos que não existem no original. Tipo, a Akira toca violino pra caralho. Eu não me lembro da Akira ser tão fissurada em violino como ela é na porra deste anime. A Arcade, por exemplo, ela faz fraude fiscal. Uma mulher perfeita. Até no pior cenário possível que é o anime de Tsukihime, a Arcade consegue ser perfeita. Ela faz fraude fiscal. Tudo que eu queria na minha vida. Uma mulher bonita e que fizesse aquela sonegaçãozinha de imposto, né? Que de vez em quando não faz mal a ninguém. Mas é isso. Acabamos a análise dos primeiros 5 episódios de Tsukihime por aqui. Eu espero que isso tenha agradado, animado. Sei lá, o jeito que eu falei tenha sido bom pra vocês. Eu com certeza vou continuar. Provavelmente eu vou continuar nesse mesmo formato até que a gente cumpra esse anime completamente. E eu vou dividir em quantas partes for possível para cair em cima, porque eu também gosto de visualização, gosto de ser popular. Deixem likes. Aliás, um extra para vocês. Umas curiosidades, coisas que eu gostei no anime de Tsukihime. Primeira coisa que eu gostei é que a Kohaka e a Hisui são muito bem adaptadas. Provavelmente porque elas mal aparecem e elas mal falam. Então, tá bacana. Outra coisa, a Yumizuka, eu não comentei, mas a Yumizuka não morreu não, ela tá vivaça. No episódio 3 a gente descobre que ela tá viva, mas foda-se também. O anime, depois de apresentar ela viva, não liga pra ela. Por um bom tempo, eu não sei nem se vai ligar assim tão cedo. 3, o sonho do Chique lá, com uma surpresa, um presente que a Arcade dá pro Chique, que é um sonho meu saliente, muito famoso aí, protagonizando altos negócios. Existe na versão adaptada em anime. Só que aqui o Chique literalmente sonha que a Arcade é o capiroto e vai matar ele. Vai chupar daquela forma não muito amigável.